Oi, pessoal. Então, nós vamos dar continuidade, né, nas aulas. Hoje a gente vai falar sobre suspensão, sobre assistência judiciária gratuita, um pouquinho sobre a petição inicial, novamente, até chegar na teoria geral das provas, que é a princípio, o conteúdo que a gente precisa ver, principalmente em processo civil 2. Então, a partir de provas, a gente já começa a entrar, então, na matéria em si do processo civil 2, né? Então, nós temos ainda muito trabalho pela frente, mas nós vamos conseguir ver todo o cronograma que foi feito. Hoje, o primeiro ponto, nós vamos falar sobre os casos de suspensão do processo. O que é a suspensão do processo, né? É quando o processo, na verdade, para em virtude de algum motivo. Aonde que está prescrito, então, esses casos de suspensão? Está lá previsto no artigo 313 do Código de Processo Civil, que determina quais são essas situações, né? Então, primeiro, pela morte ou pela perda da capacidade processual das partes, seu representante legal do seu procurador, certo? Então, se uma das partes vem a falecer, perde a capacidade, né, interditada no caso, ou até mesmo o procurador. Então, é um caso de suspensão. O segundo inciso é por convenção das partes, quando as partes acham melhor suspender o processo, né? Isso normalmente acontece quando eles estão em processo de mediação ou conciliação, é muito comum a essa suspensão, né? Ou por outro motivo. Quando for arguida, né, o inciso terceiro, o impedimento à suspeição, né, o impedimento de uma das partes ou a suspeição do juiz. Então, esses são os casos, né, de impedimento, suspensão, que a gente já viu nas aulas anteriores. No inciso 4, a admissão de incidente de resolução de demanda repetitiva. O que é incidente de resolução de demanda repetitiva? É aqueles casos em que uma determinada parte de pessoas ajuizam uma mesma ação em diversas partes do país e são demandas repetitivas, né? Elas vão ser partes diferentes, com procuradores diferentes, mas é um único objeto da ação. Então, isso a gente chama de incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu não sei se vocês se lembram, mas isso aconteceu com as ações da CRT, depois aconteceu também nos casos do PINS e do CONFINS, nas faturas de água e luz, né? Então, são todos incidentes de demanda repetitiva. O inciso 4, quinto, desculpa, é quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou declaração de existência e inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo dependente, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma reintegração de posse de uma área de terra contra uma pessoa e essa pessoa ajuizou contra as herdeiras dessa área de terra uma declaração de união estável com o antigo pai delas. Então, o processo de reintegração de posse foi suspenso em virtude do que, enquanto não se decidir se havia ou não uma união estável, eu não posso dar continuidade nesse processo de reintegração de posse. Então, esses tipos de ações que uma depende da outra, né, o mérito depende uma da outra, que é casos também de suspensão, tá? O outro caso, né, tiver sido proferida somente a verificação de determinado fato, produção de certa prova requisitada pelo juiz, né? Então, também foi pedido uma antecipação de prova numa revisão contratual, né? Entrega de um contrato, só vai seguir a revisão contratual quando finalizar a antecipação de provas, né? Que a empresa não quer entregar o contrato, por exemplo, então é esse. Por motivo de força maior, por exemplo, agora, né, no caso de pandemia, esse é um caso de força maior. Vamos dizer também um caso de houve uma tragédia natural, no caso, por exemplo, de Mariana. Mas o caso típico é agora,
né? Pandemia, todos os prazos foram suspensos, os processos estão suspensos. Então, esse é um caso do inciso 6º. Do inciso 7º, quando se discutir em juízo a questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Vamos dizer que algum caso dentro de um navio, né, ou algum barco que é de competência do Tribunal Marítimo, né, também se suspende. E nos demais casos que este código regula, né? Então, vai ter questões, por exemplo, que durante o processo precisam ser decididas, tá? E aí vai ser suspenso o processo. Quando o juiz achar, né, ou as partes requisitarem, vai ser um dos casos de suspensão. No artigo 314 diz o seguinte: durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz todavia determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento de suspensão. O que quer dizer isso, gente? Vamos dizer que nesse caso aí da reintegração de posse, né, eu tenho ajuizado também um inventário, certo? E essas terras que estão em questão de reintegração de posse estão, na verdade, arrendadas. O que acontece? O inventário está suspenso, a reintegração está suspensa e está correndo a declaração de união estável.